gente amiga, estamos aqui no Espírito Madeira 2024, realizado pelo Convention Bureau, com participação especial de todo o segmento de madeira do Espírito Santo. Nós estamos aqui no Polentão, é isso mesmo, aqui no Polentão em Venda Nova. Todo mundo conhece o Polentão, afinal Venda Nova é referência de turismo, turismo de negócios e tem a festa tradicional da polenta. Eu recebo nesse momento Edmilson Supelletti, ele que é executivo do Sidmol. Boas-vindas aqui a você. Obrigado, no nosso Sandro, podcast, né? O Comunicador. E eu gostaria que você já começasse falando um pouquinho, né, do que representa o Sidmol para o PIB capixaba, para o empresariado capixaba, né, visto que vocês têm uma importância muito grande na movimentação econômica do Espírito Santo. Beleza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estar aqui podendo falar um pouquinho do setor moveleiro capixaba, né? O setor moveleiro capixaba ele é bem tradicional, né, Sandro? Apesar de ser um polo jovem, o polo de Linhares você teve grande parte das empresas fundadas dos anos 90 para cá, né? Diferente de outros estados. Mas a gente, se você pegar hoje qualquer pesquisa, qualquer estudo, qualquer matéria referente ao setor moveleiro no Brasil, Linhares vai estar no mapa. O Espírito Santo, né? Apesar da gente representar 2% da produção, 2% do faturamento da indústria moveleira nacional, você vai ver sempre Linhares e o Espírito Santo no mapa. Por quê? Porque somos bons, né? Somos reconhecidos não pelo tamanho, porque nós temos hoje indústria, por exemplo, que vendem para o mercado todo nacional, 14 a 15 indústrias. Contra polos você vai encontrar 400, 300, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Cuiabá. Então, Linhares e o Espírito Santo estão sempre no mapa pela qualidade e pela potencialidade. Esse ano passado a gente fechou com quase 1 bilhão e 200 milhões de faturamento só dessas empresas que estão aí no setor de imóveis em série. Então hoje a gente tem uma força muito representativa, aí, quase 3 mil empregos só lá naquela região de Linhares lá. E o setor principal desse segmento de madeira é o moveleiro. E Linhares virou uma referência, não só Linhares, ali no entorno, né? Vocês têm outros municípios, acho que Soretama, né? Esse polo se estende por ali, né? Naquela região norte, né? Hoje a gente pega, se você pegar o Sidmol, ele abrange toda a região de Linhares até o litoral norte do Espírito Santo ali. Ah, muito bem. A própria Placas do Brasil, que é hoje a nossa fábrica de MDF, foi uma ideia que surgiu dentro do Sidmol. O primeiro projeto, o estudo de viabilidade foi feito ali, um empresário se interessou, e a gente, junto com o Sidmol e ele, captamos o que são hoje os investidores, os acionistas da Placa do Brasil, que foi essa a realidade. E com isso, com os incentivos que a gente tem na região e essa parte de tradição moveleira, a própria Itatiaia, né, se deslocou e se instalou ali na região de Linhares. Você tem, não é móveis de madeira, é de aço, mas você tem a Bertolini, em Colatina hoje também, que é uma grande empresa do setor moveleiro. Então isso tem puxado o interesse de muitas empresas em atuar na região. E aquela ampliação ali também da área da Sudene, né, do incentivo, né, do Banco do Nordeste, isso também acho que facilita bem para atrair novos investidores, não é isso? Ah, com certeza. Hoje a explosão industrial que a gente tem no norte do Espírito Santo se deve quase exclusivamente ao incentivo da Sudene e também do Compete, né, do Investe do governo do Estado. Sim, o governo do Estado tem, né? É fundamental. Hoje é fator crítico de competitividade da empresa, os incentivos do Compete e do Investe, além da Sudene na nossa região. Isso é muito importante a gente colocar, porque eu vou te fazer uma pergunta na sequência aqui também, mas o Espírito Santo, você acha que a situação econômica do Espírito Santo, e é importante a gente falar disso e sobre isso num evento importante como esse aqui, a ambiência tanto das instituições como desses incentivos, desses atrativos, a segurança fiscal que o Espírito Santo possui, você acha que isso é uma mola propulsora importante para esse desenvolvimento e para o deslanchar aí do crescimento de vocês do setor moveleiro? Sandro, sem dúvida. Tá? Eu tive a oportunidade de há 15 dias atrás até participar de um evento mundial que teve em Vitória, que foi o Horazes. Eu acho que ali foi o depoimento de cada líder mundial que estava ali, foi em cima disso aí. O Espírito Santo hoje é modelo de gestão, até fora do país, né? E isso traz essa ambiência. Quando a gente fala em criar um ambiente favorável ao aumento da competitividade e ao crescimento de um setor, muitas vezes a gente pensava assim, caramba, a política pública corre à margem disso aí.
A gente tinha que tratar aquilo que era ao nosso alcance e política pública a gente deixava assim, vamos ver o que acontece. Hoje não, hoje a política pública é uma realidade. Nós temos esse suporte, tanto na área de fiscal, na área de meio ambiente, né? Isso trabalhamos junto com o governo. Integrado com sustentabilidade, desde 2007, né? A gente fez uma parceria com o IEMA para mostrar que as empresas estavam investindo em projetos de responsabilidade ambiental. De lá para cá a relação mudou muito. O próprio governo evoluiu nisso aí, não podemos negar que a gente hoje tem um ambiente político muito mais favorável do que vamos dizer, há pouco mais de 20 anos atrás. Né? Isso é muito saudável, né, Zupelletti, porque quebra essa coisa do distanciamento. O poder público tem que estar para servir, né? O empreendedor, o empresário, ele gera emprego e renda, mas tem que ter esse apoio institucional e governamental. E o Espírito Santo tem essa ambiência, tanto que a economia cresce mais do que o Brasil, né, proporcionalmente. E vocês são instrumentos importantes para esse crescimento. Eu falava ainda há pouco com o Natan, que é o diretor do Observatório de Imprensa lá da Findes, e ele falando de dados, de qualificação. O setor de vocês também tem escassez de mão de obra ainda, a tecnologia passa a ser importante para suprir essa necessidade de mão de obra. Quais as maiores dificuldades que ainda o setor enfrenta no dia de hoje? A mão de obra virou fator crítico de sucesso para qualquer empresa, qualquer setor, né? Você tem hoje a competição dos programas sociais, a própria pandemia, eu estava até conversando agora há pouco aqui com um expositor, a própria pandemia ensinou muita gente a trabalhar em casa, e essas pessoas acabaram... Home office, né? E buscando alternativas, né? Às vezes viraram microempreendedores dos próprios negócios, saíram. E você ainda tem a questão dos motoristas de aplicativo. No Brasil hoje são quase 8 milhões de pessoas nisso aí. Então são pessoas que saíram no mercado de trabalho. Aí você pega uma região ainda como Linhares, tem a questão da Renova, né, que foi aquele impacto da tragédia de Mariana, né? É uma coisa muito boa, é muito recurso rolando lá, porque você tem as pessoas recebendo para o comércio, para a economia, é muito bom. Mas e o Espírito Santo vai receber aí, nessa questão de apoio, cerca de mais de 40 bilhões de investimento, e isso faz movimentar, né? Isso para a economia é fantástico, né? A quantidade lá das pessoas que recebem hoje o incentivo. Só que na questão da mão de obra, você vê que a gente vai começar um processo novo. Quando a gente estuda muito mão de obra, você vê que as empresas, nós tivemos o Rancharan aí semana passada no Fórum IEL de Gestão falando, a gente vai ter que começar a formar a mão de obra. As grandes empresas hoje, os talentos são formados lá dentro, né? Porque você ir lá fora buscar, garimpar, virou um trabalho mesmo de garimpo. Você, além de achar uma pedra preciosa no meio uma de uma joia montanha, rara, você ainda tem que lapidar ela para transformar. Então hoje esse trabalho talvez seja as grandes empresas, as grandes não, as melhores empresas formarem essa mão de obra internamente. Vai ser um caminho que eu acho que não vai ter da gente escapar. E para finalizar então, Edmilson, qual a importância de participar desses eventos assim regionais? Você acha que hoje nós estamos aqui em Venda Nova, lá em Linhares vale a pena, lá em Nova Venécia, em São Mateus tem a questão portuária, Aracruz, né, que é novo município da área da Sudene, Presidente Kennedy que está aí desenvolvendo ainda aquela ideia do porto. Você acha importante essa regionalização, a participação de vocês em outros eventos também de grande monta a nível de estado, para manter motivado, falar desses problemas e até mostrar para a sociedade mesmo o quão importante é o trabalho de vocês? O que vocês pensam relacionado a isso? Ô Sandro, eu acho fundamental, né? Daquilo que estava falando de governo, vamos falar de instituições, aqui a federação está envolvida, está os sindicatos do Sebrae, da Findes envolvido, está o Sebrae envolvido. Então você tem um arranjo institucional aqui dentro também. E isso tudo representa muito bem o que a gente chama de governança. A governança hoje, no ano passado a gente até teve um debate que eu falei sobre isso aqui na feira. O papel maior da governança hoje é viabilizar, né? A gente precisa de acesso a crédito, precisa de acesso ao mercado, acesso à tecnologia, acesso à informação. E aqui dentro de um evento desse você vai achar muito de um pouco de cada um desse negócio aí, né? Então, num único local, um empresário pode vir identificar oportunidades. E essas oportunidades, eu falo que eventos desse tipo, quem está aqui está porque quer. Não é um ambiente de pressão, é um ambiente de descontração. Você está aqui disposto a ouvir, pronto para ouvir ou para trocar essa informação. E essa sensibilidade é importantíssima, né? Para o setor, para o empresário, né? Eu falo, quando você se junta, é perto dos bons que a gente fica melhor. É isso, né? Aí. Então, essa conexão, esse network que a gente forma aqui dentro, ele traz um número
incontável de oportunidades para o setor. Hoje eu até conversei com o Antônio Nicola, que é o presidente da Câmara Moveleira, e falei, eu não tenho dúvida de que você vai ser pressionado a sair daqui também para ir para outros lugares. Eu vi já pessoas pedindo. Para regionalizar, né? Você vai ter que fazer a edição norte, a edição central, a edição Vitória, a edição sul, porque o evento está tomando uma proporção bacana, grande, né? Então isso é natural. Né? A própria Móvel Show, que a gente começou lá atrás, do Sindimol, a empresa que fez a primeira Móvel Show com a gente, fez a segunda, fez a terceira, hoje ela está no Brasil inteiro com mais de 10 eventos. Que bom, pelo que modelo bom. que foi criado aqui dentro do Espírito Santo. Então eu falo que isso aí sim é um papel legal de governança, viabilizar. Muito bem. Muito bem, nós batemos um papo aqui com o nosso querido Edmilson Pelletti, ele que é o executivo do Sindimol, né, falando da importância do setor, da pujança do setor, da prospecção de crescimento, né, da situação da ambiência do Espírito Santo para o crescimento e desenvolvimento. Edmilson, quero agradecer muito a você, muito obrigado pela gentileza, está aqui com o podcast O Comunicador no Espírito Madeira 2024. Participe conosco, afinal você é que faz o sucesso.